Irmãos, nós ainda vamos falar nesta manhã no capítulo 11. Preguei um sermão sobre Lázaro, preguei um sermão sobre Tomé, citado também em João 11:16, usamos toda a sua história ali. E hoje eu quero falar em João 11:20. E eu escolhi esse texto porque aqui tem uma expressão que me chama muito a atenção. O título é "E Maria ficou em casa". Como a pastora Ana disse, nós estamos no mês de setembro, onde a sociedade traz aí a preocupação quanto à questão da prevenção ao suicídio. E a nossa igreja tem estado atenta a essas questões por considerarmos relevantes, muito relevantes, e para que a igreja seja um local que participe também desse tipo de prevenção. Não apenas com a questão do suicídio, mas também com a questão dos homens, o Novembro Azul, o Outubro Rosa. Nós temos estado, não apenas esse ano, mas nos anos anteriores também, atentos. E a nossa ideia é que em uma dessas quartas-feiras desses meses, a ideia é que seja a primeira, não será o Setembro Amarelo, por conta da gente divulgar um pouco melhor, tá? Então, o Setembro Amarelo, nós vamos falar um pouquinho na segunda quarta-feira. Não sei o dia agora, me ajuda aí. É dia 13. Então, dia 13, tá? Mas a ideia é que em outubro venhamos a falar um pouco também do Outubro Rosa, e em novembro também o Novembro Azul para os homens. E esse texto me chamou a atenção, não é que eu venha falar sobre isso, mas esse gesto de Maria após aquilo que havia ocorrido com a sua família é um gesto muito comum quando nós ficamos tristes e às vezes até deprimidos. O capítulo 11, eu sempre digo isso, eu mudo de opinião sempre, mas é um dos mais bonitos do Evangelho. Eu disse isso no 9 também, mas é que isso muda muito no meu coração. Mas é um dos mais bonitos, principalmente do quarto Evangelho, pela comoção que nós vemos aqui. É o capítulo onde Jesus chora, inclusive a morte, a perda ali de um amigo. E João, ele é um homem brilhante na construção do seu texto. Ele escreve com um brilhantismo surpreendente e raro para um homem que nós vamos voltar no tempo e entender que era um pescador. Para a gente pensar assim, temos brilhantes escritores na Bíblia. Lucas, um historiador, médico com formação. Paulo, também um homem muito inteligente. Paulo, em Atos, ele fala em pelo menos 4 idiomas em alguns dialetos, durante toda a história do livro de Atos, que nós vamos ver no ano que vem. Mas João, ele escreve em grego, embora a sua língua original fosse o aramaico, para que a gente entenda o quanto ele estudou, cresceu até escrever este livro, anos depois de que tudo havia ocorrido. E ele vai construindo então um enredo. Já falei que é um livro diferente dos outros. Ele destaca alguns temas, alguns eventos, os quais ele chama de sinais. Ele vai construindo um texto, parece até que ele era um historiador como o próprio Lucas. E o capítulo 11 é o capítulo da ressurreição de Lázaro. Lázaro, ele tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Era uma família muito querida, muito estimada por Jesus. Jesus, no momento difícil desta família, quando Lázaro fica doente, embora fosse sua família que ele visitasse sempre,
Ele não estava ali. Lázaro estava enfermo. A família manda avisar Jesus sobre a doença, e talvez a doença grave de Lázaro. E Jesus demora, ele chega um pouco mais tarde. Quando ele chega, Lázaro já estava morto, e não apenas morto, ele estava morto e sepultado há 4 dias. Já entravam ali naquele processo de luto. Quando se volta para casa e começa a arrumar as coisas, desfazer das roupas, dar um destino, e é um momento difícil para quem passa por uma perda. E Jesus então chega 4 dias depois. A notícia é que Jesus estava chegando, mais uma vez alvoroçou aquela cidade. Todos ficaram sabendo, e Marta, prontamente, ela vai ao encontro de Jesus. Ela vai ao encontro, ela vai receber Jesus no caminho. Sabia que ele iria até elas, que ele, mesmo 4 dias depois, chegaria até elas. Mas o texto que nós lemos, que nós vamos ler, que é João 11, 20, diz assim: quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Mas diz lá, Maria, porém, ficou em casa. Irmãos, essa expressão é muito significativa, porque isso não é normal para um oriental. Os orientais, eles valorizam essa recepção de pessoas importantes, e nós vamos ver essa imagem muito clara na Bíblia, porque quando alguém é importante, eles vão ao encontro, recebem sempre no meio do caminho. Nós, pelo menos os cariocas, têm fama de serem receptivos, né? Recebem as pessoas em casa, encontra ali na fila do mercado, convida logo para ir para casa, tomar um café, tem intimidade. Quando recebemos uma visita, como eu já fiz isso, como eu já tive que dormir, né, na sala, em qualquer lugar, porque a visita tinha que ficar na melhor parte da casa ali. Minha mãe era muito hospitaleira. Mandamos o filho para a sala, queremos que as pessoas se sintam bem na nossa casa, porque nós queremos receber bem as pessoas. Caprichamos na comida. Essa era a parte boa de receber gente em casa. A gente comia maravilhosamente bem durante aquele período. Mas os orientais, eles vão além disso. Eles recebem, além de preparar, eles recebem uma visita importante no caminho. Os irmãos vão reparar que na Bíblia, por exemplo, na parábola das 10 virgens, as prudentes vão ao encontro do noivo no caminho. Na parábola do filho pródigo, o pai que aguardava o filho voltar, ele não aguarda dentro de casa, ele vai ao caminho. Porque era importante a recepção, receber novamente o filho em sua casa. Então, isso é um emblema. E João constrói isso de uma maneira muito interessante. Ontem no curso eu falei que a Bíblia, a gente aprende ela em camadas, né? E a gente lê, entende, uma mensagem linda, a gente lê mais um pouquinho, a gente percebe que vai ganhando profundidade, vai lendo, e mais profundidade, é a palavra de Deus que não se esgota. Então, para um oriental, ir ao encontro no caminho significava respeito, estima. Receber a pessoa com honra. Por isso Marta prontamente se levanta e vai receber Jesus. Maria não faz isso. Talvez a tristeza ou até mesmo a decepção de Jesus não ter atendido no momento em que elas sinalizaram sobre a doença do irmão tenha feito que o comportamento de Maria fosse esse. Maria ficou em casa. Irmãos,
Isso acontece muito conosco. Existem acontecimentos, notícias, que quando nós somos tomados por ela, nós ficamos tão deprimidos, que a vontade é de não sair de casa, é de não falar com ninguém, é de não conversar com ninguém, não querer ver ninguém, pela maneira em que nós nos encontramos. A perda de uma pessoa querida nos traz a esse embotamento, a vontade de ficar dentro de casa. E nós vamos remoendo aquela tristeza, lembrando os fatos. Uma demissão inesperada, uma traição. Nós ficamos sem chão, literalmente. E a vontade de não ver ninguém e de ficar dentro de casa é grande. Eu sou caseiro, eu gosto de casa, gosto de passear, mas eu gosto de ficar em casa, de estar lá com os filhos, com a esposa, deitar no sofá, chegar em casa quarta-feira, né? Depois do culto, jogar uma meia para o lado, jogar uma meia para o outro. Vou olhar para a Paulinha ali não, mas eu gosto de chegar em casa e ficar à vontade, relaxado, literalmente. Vocês não estão vendo ela me olhando, irmãos. Eu vou pregar para esse lado aqui. Já disse que na pandemia, que eu não quero mais que volte de maneira alguma. Eu e a minha família vivemos um dos melhores momentos, porque tínhamos que ficar em casa e nós gostamos de ficar em casa também. Então assistimos filmes, séries, jogamos dominó, montamos alguns quebra-cabeças. Foi um momento muito bom para a família, porque é bom ficar em casa. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. Maria não ficou em casa por essa comunhão, por ficar à vontade, por se sentir bem. Ela ficou em casa naquele momento e não foi receber Jesus, porque ela tinha passado por um trauma. Talvez aqui fosse um comportamento pós-traumático, pós-perda do seu irmão tão querido. E a minha primeira pergunta nesta manhã é: por que motivo Maria ficou em casa? Interessante, logo Maria, né? Quando a gente pensa em Marta e Maria, a gente elogia quem? Maria. Porque Jesus elogiou Maria, disse que Marta só pensava em trabalhar, enfim, tantas coisas. Maria, tão criticada, Marta tão criticada, ela sai ao encontro. Aqui parece que Marta escolheu a melhor parte, que foi ir ao encontro de Jesus. Irmãos, essas coisas acontecem com pessoas espirituais. Essas coisas acontecem com pessoas que também escolhem a boa parte, que amam o Senhor, mas em alguns momentos em que nós não esperamos, uma notícia repentina, e lá estamos nós deprimidos dentro de casa. Mas por que Maria ficou em casa? Que pensamentos vinham na mente dela? Porque quando nós alimentamos pensamentos negativos, o nosso corpo fica paralisado. Por que ela ficou em casa? Duas hipóteses. A primeiro pensamento que eu acho que veio na mente dela é assim, me ama, mas não me ajudou. O versículo 5 diz assim: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou 2 dias aonde estava. Espera aí, que amor é esse? Irmãos, Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado há 4 dias.
Eu preguei aqui, ensinei na quarta-feira, Betânia ficava a 3 quilômetros da onde Jesus estava. 3 quilômetros, irmão. A irmã Chiquinha fazia esse trajeto em 1 hora. Né, irmã Chiquinha? Brincando ali. Os irmãos brincam que ela está sempre caminhando pela freguesia. E Jesus chegou. Por que ele demorou tanto? Eu penso que a atitude de Maria, de ficar em casa, disse, eu não vou vê-lo. Talvez ela tenha pensado assim, ele sempre disse que nos ama, vem aqui, fica na nossa casa. Dizia que amava o meu irmão, mas por que ele não curou o meu irmão? Por que ele deixou o meu irmão morrer? Por quê? Eu penso que a atitude de Maria pode ter a ver com isso. Jesus disse que ama a minha família, disse que amava o meu irmão, mas não curou o meu irmão. Porque esse é o pensamento de muita gente quando a situação está difícil, quando a nossa vontade não acontece, porque nós julgamos, às vezes, até o nosso relacionamento com Deus, com o pronto atendimento que Ele terá que nos dar quando nós precisarmos disso. Eu escolhi servir ao Senhor e agora eu tenho um seguro, né? Quanto a tudo aquilo que eu precisar. E é só eu fazer assim, né? E Ele vem e me atende. Não é esse o nosso questionamento, às vezes? Por que Jesus deixou acontecer isso comigo? Por que na minha família? Por que o meu pai? Por que a minha mãe? Por que o meu filho? E nós vamos alimentando esses pensamentos e não dá vontade mesmo de levantar para fazer nada. Porque nós vamos acomodando essas coisas no nosso coração. Alguns de nossos questionamentos são esses. Deus diz que me ama, diz que é amor, mas Ele não resolve os meus problemas. Quantos não são aqueles que pensam assim? Se Deus existisse, Ele cuidaria muito melhor da minha vida, das coisas. Se Deus existisse, Ele não me deixaria sofrer. A minha vida não seria assim. Porque às vezes achamos que enfrentamos as piores situações da vida sozinhos. E quando Deus aparentemente não nos atende como nós gostaríamos, ficamos zangados com Ele. Quantos não são aqueles que já foram falar de Deus com alguém e a pessoa diz, não venha com esse negócio de igreja não, porque quando eu mais precisei de igreja, de pastor ou de alguém para me acolher, eu não tive ninguém. Talvez seja esse o pensamento que fez com que Maria ficasse em casa. Mas tem um outro pensamento que pode ser esse. Eu me dediquei, eu mostrei amor, mas não me ajudou. Lembra que Maria era mais dedicada? Lembra? Aqui no verso 2 de João 11:2 diz assim: foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e enxugou com os seus cabelos. Embora aqui o evento ainda fosse acontecer, João antecipa, ele quer destacar o quanto Maria era dedicada. E às vezes nós nos frustramos por isso. Não é que a gente faça algo buscando alguma coisa em troca, mas vem aquele pensamento, eu sempre fiz o meu melhor, eu dei o meu tempo, quando eu mais precisei. Eu não tive ajuda, eu não tive resposta. Eu estou cansado disso, estou cansado de igreja, e porque eu dei a minha vida e ninguém me deu valor. Irmãos, como encontramos pessoas amarguradas, ressentidas com Deus, com a igreja e com tantas outras coisas, porque nós alimentamos esses pensamentos distorcidos, que prejudicam a nossa comunhão com Deus.
que impede que saiamos e vamos ao encontro dele e fazemos a opção por ficar em casa, esfriando a nossa vida espiritual. Como tem gente acumulando ressentimento, gente que não sabe liberar perdão, ficando deprimida nos nossos dias. Irmãos, eu penso sim que esse foi o pensamento aqui de Maria. Maria aparentemente estava assim triste e magoada com Jesus. Por isso ela não acompanhou a irmã, por isso ela ficou em casa. Mas pense no seguinte: a atitude de ficar em casa acrescentou alguma coisa à vida de Maria? Hein, irmãos? A atitude de ficar em casa mudou a situação? Lázaro ficou sadio por conta disso? Ficar em casa resolve alguma coisa? Não. Então, o que acontece quando nós ficamos em casa? Acumulamos tristeza, amargura, ressentimento e podemos chegar sim à depressão. Aliás, quando somos examinados enquanto a isso, a primeira pergunta que o profissional faz é: quanto tempo você não sai de casa? E se você não sai há pelo menos 2 semanas, se você está triste por 2 semanas, isso conjugado com outros motivos, ele vai dizer: você está com depressão. Eu nunca vi ressentimento, amargura, tristeza resolver o problema de ninguém. Então essa foi a primeira questão. O que acontece quando ficamos em casa? Mas há uma segunda. Maria ficou em casa e Lázaro continuou morto. Vamos à segunda questão. O que acontece quando levantamos e vamos ao encontro de Jesus? João 11, 20 e 21 diz assim: quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Observe que Marta também era irmã de Lázaro. Marta também havia mandado chamar Jesus quando o irmão estava doente. Marta também tinha perdido seu irmão. Mesmo assim, ela levanta e vai ao encontro de Jesus. É interessante que elas usam a mesma expressão. Marta disse aqui no verso 21, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria diz no verso 32, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Parece que elas conversavam sobre isso. Mas naquele momento, Marta levanta e vai ao encontro. Elas usam a mesma expressão, mas o verso 22 me mostra que Marta tinha uma esperança. Ela disse: mas sei que mesmo agora quando, irmão? Mesmo agora, depois de morto. Mesmo agora, quando parece que não tem mais jeito. Mesmo agora, quando parece que tudo está terminado, Deus lhe dará tudo que pedir. Entende? Talvez você tenha chegado aqui nesta manhã dizendo assim: se Jesus tivesse agido antes, isso não tinha acontecido na minha vida, na minha família, na minha casa. Eu quero que você nesta manhã se levante e venha ao encontro dele. Mas venha como Marta. Venha dizendo assim: mesmo agora, depois de tudo ocorrido, depois de todo o acontecimento,
Mesmo agora, é o verso 22. Deus dará a ele, Cristo, tudo o que ele pedir. Essa é a diferença de quem sai ao encontro de Jesus, enxerga além. E a resposta é: quem vai ao encontro de Jesus recebe uma palavra de esperança. O verso 23 diz assim: Jesus lhe disse, o quê? Seu irmão vai ressuscitar. Nessa manhã, o Senhor está falando com você. Pode parecer que tudo está terminado, mas se há solução para a morte, imagino que haja solução para o seu problema. E a solução é quem? A solução é Jesus. Talvez você tenha entrado aqui desanimado, desesperançado. Talvez a vontade hoje era de ficar em casa. Mas o Senhor te chamou até aqui. E não foi em vão. O Senhor te chamou até aqui para dizer assim, não é seu irmão vai ressuscitar, mas o seu casamento tem jeito, o seu filho tem jeito, a sua doença, a sua enfermidade tem jeito. Ele está dizendo que pode atuar sim na sua vida, porque foi isso que ele fez naquela família, na vida de Maria e na vida de Marta e Lázaro. Mas nós entendemos a história e como temos trabalhado nesse texto, né? Minha vontade é pregar nele até o final do ano. Vemos que Maria entendeu uma coisa que você precisa entender nesta manhã. Não adianta ficar em casa. Não adianta se fechar o coração. Ele está à porta batendo, dizendo para que você abra o coração, para que você ouça a voz dele. Não dá para ficar trancado para sempre. Irmãos, alimentar tristeza, ressentimento, dá depressão, e depressão mata. Chega o momento que nós temos que levantar e enfrentar as coisas, e enfrentar os nossos medos. Chega o momento em que eu tenho que arrumar a casa de algum modo e entender que a vida continua. Não tem outro jeito de resolver as coisas. E aí eu quero responder a minha terceira pergunta hoje. Eu quero dizer que chegou a hora de sair de casa. E qual é a hora de sair de casa? Para a gente não se perder. Pessoal do curso, né? A primeira pergunta que nós respondemos foi o que acontece quando ficamos em casa. A segunda, o que acontece quando levantamos e vamos ao encontro de Jesus. E a terceira pergunta, qual é a hora de sair de casa? Primeira coisa, quando ele chama. O verso 28 diz, em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse, o mestre está aqui e quer ver você. O Senhor chama você nesta manhã. Isso é tão bonito, né, irmão? Ele nos chama. É Ele que vai ao nosso encontro. Ele busca, mesmo aqueles que querem ficar trancados em casa. Ele não desiste de você. Quando o homem pecou lá no Éden, o homem se esconde. E Jesus vai dizer, Adão, Adão, como se ele não soubesse. Né? Estava vendo, estou vendo você aí atrás do arbusto, Adão. Né? Mas ele chama para que você entenda que você precisa ouvir o chamado dele. Ele sabe que você está em casa.
Aliás, você que está em casa, Ele sabe que você está em casa. Ele sabe por que você não veio ao culto. É você e Ele. Mas Ele sabe por que você está sentindo essa tristeza, essa vontade de nada. Ele sabe, mas Ele te chama para sair de casa nesta manhã. É interessante, isso é tão bonito, porque Ele poderia dizer, não quis me receber, o problema é dela. Quem perde? É ela. Não é? Eu vou me preocupar com quem me busca. Mas não, esse não é o caráter de Deus. Ele vai ao nosso encontro, Ele tem um chamado para cada um de nós. Ele tem tempo para Marta e Ele tem tempo para Maria. Ele dá atenção àquele que busca de todo o coração, a você que está aqui e é dedicado, mas Ele também dá atenção àquelas pessoas que estão trancadas com as suas frustrações, mesmo com as nossas rebeldias. Ele quer nos ver. Ele é o Senhor daqueles que são dóceis, Ele é o Senhor daqueles que são rebeldes. Ele é o Senhor daqueles que abrem o coração e daqueles que são recalcitrantes. Ele é o Senhor de todos. Dos igrejeiros e dos não igrejeiros. Ele é o Senhor. Mas essa é a hora de sair de casa. E a primeira coisa é essa, quando o mestre te chama. Segunda coisa. Qual é a hora de sair de casa? Quando resolvemos enfrentar as nossas frustrações e os nossos medos. Diz aqui o verso 29, Maria se levantou de imediato e foi até ele. Verso 30, Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguir. E assim que chegou ao lugar onde Jesus estava, diz o texto, caiu aos seus pés. Até aí. Eu imagino a cena dela chorando. Mais uma vez, Maria estava onde? Aos pés de Jesus. Esse é o lugar que Ele quer que você venha nesta manhã, se derrame aos pés dele. Maria saiu de casa e se derramou aos pés de Jesus. Irmãos, é interessante, o problema de Maria é que ela tentou reprimir as emoções, ficou em casa, se fechou com os problemas, não quis falar com ninguém, porque há pessoas que são assim, se fecham na amargura, com seu ressentimento, não querem falar com ninguém, não querem entrar em contato com a sua vulnerabilidade, com as suas fraquezas, com os seus medos. E parece que ficar em casa, a gente se esconde de tudo isso. Mas nós só vencemos os nossos medos quando nós enfrentamos os nossos medos. E nós só enfrentamos os nossos medos quando saímos de casa e nos colocamos aos pés de Jesus Cristo. Hoje, Jesus chama você para sair de casa e enfrentar os seus medos. E aqui nós vemos a beleza da graça de Deus em Jesus. Porque Ele não repreende Maria. Ele não diz, agora Maria, precisei chamar. Sabe o que Ele fez? O verso 35 diz que Ele chorou com ela. Um Deus que chora. Né? Para os gregos, a divindade, e João coloca isso aqui com muita propriedade, para os gregos, a divindade deveria ser impassível. Ter emoções era sinal de fraqueza. Um Deus não poderia demonstrar fraqueza. E João vai dizer que Jesus chora, tem fome e sede. Porque ele escreve para essa gente entender quem era Jesus, o Filho de Deus, o Verbo de Deus.
O Deus que nós servimos não é uma estátua. É alguém que chora, que ama, que sente tristeza, que sente alegria, ou seja, alguém que conhece a sua dor. E por isso você pode se colocar aos pés dele. Enfrente os seus medos. Abra o seu coração. Coloque-se aos pés de Jesus. Não se esconda, não mascare os seus problemas. Eu quero concluir a minha palavra dizendo nesta manhã que hoje Jesus te chama para sair de casa. Hoje Jesus te chama para sair da depressão. Hoje Jesus te chama para sair do pânico. Saia de casa e se derrame aos pés de Cristo. Você que está aqui, você que está em casa, se coloque também de joelhos em casa e se derrame aos pés do Senhor. Coloque diante dele as suas frustrações, seus medos, porque ele ouve, ele entende, ele não repreende, porque ele entende o que acontece com você. O Salmo 51 diz que um coração quebrantado, o Senhor não resiste. Saia de casa, deixe as suas mágoas, seus ressentimentos e venha nesta manhã se derramar aos pés